Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Poder do Cosmos no YouTube. E hoje é um dia muito especial para o canal, pois atingimos os 700.000 subscritores, o que significa que felizmente muitos de vocês gostam do meu trabalho, gostam dos meus vídeos e os meus vídeos têm tido todas estas visualizações, pelas quais eu estou muito grata e muito agradecida mesmo. Portanto, eu gostaria de agradecer especialmente a todos vocês que não só assistem aos vídeos, mas como fazem subscrição do canal, fazem like nos vídeos e comentam os vídeos. Eu sei que já disse isto várias vezes, mas o YouTube tem um determinado algoritmo e, portanto, quanto mais likes, mais subscritores, mais comentários e mais visualizações os vídeos tiverem, mais facilmente os vídeos irão aparecer na secção dos recomendados do YouTube e assim mais pessoas poderão ter acesso às informações que são aqui passadas de forma perfeitamente gratuita. Quero agradecer também a todas as pessoas que fazem like na página do Poder do Cosmos e a todas as pessoas que estão a pedir para entrar e que participam no grupo do Poder do Cosmos no Facebook e no grupo Poder do Cosmos O Despertar também no Facebook. O Instagram também tem subido um pouco ultimamente, mas confesso que não é dos sítios onde eu esteja mais ativa, mas vou estando, vou aparecendo. Gostaria também de vos dizer que tive aqui uma série de situações pessoais complicadas e eu acho que quem assistiu aos 2 últimos vídeos dos signos percebeu isso perfeitamente, porque eu própria dizia que estava a ler aquelas mensagens e estava a falar para mim mesma e, portanto, se vocês virem as mensagens dos últimos 2 signos para Leão, vocês conseguem compreender que se eu estava a falar para mim mesma é porque algo de estranho se estaria a passar comigo a um nível mais pessoal. Portanto, gostaria de vos dizer que realmente houve aqui uma situação, a situação ainda não está completamente resolvida, mas que eu irei responder o mais depressa possível aos vossos pedidos, aos vossos e-mails, aos vossos pedidos de consulta também e às perguntas que vocês me vão fazendo. Quero também recordar que quem está a assistir em direto à estreia não pode andar com o vídeo para a frente, apenas pode andar com o vídeo para trás. Quem não está a assistir à estreia pode perfeitamente ir à descrição do vídeo e na descrição vai ter todos os signos e à frente de cada signo vai ter a altura exata em que o signo começa. Portanto, basta irem ao signo que vos interessa, carregar em cima do tempo e vão diretamente para o vosso signo ou o signo que vocês desejam ver. Gostaria também de dizer que hoje passou-me aqui uma ideia pela cabeça e gostaria de saber pelos comentários ou por vocês que estão a assistir em estreia e estão, portanto, no chat neste momento a ouvir e a escrever, o que é que vocês acham de fazermos uma previsão, utilizando o tarot, de como é que vai ser a prestação de Portugal agora na primeira semifinal do Festival da Canção da Eurovisão 2019. E também pensei em fazer uma previsão de quem irá passar na primeira eliminatória, de quem irá passar na segunda eliminatória e depois uma previsão de quem vai estar no top 10 da grande final do Festival Eurovisão da Canção 2019, que será no dia 18 de maio. Se acham que poderia ser interessante, é uma espécie de uma brincadeira, mas é só para vermos o que é que as cartas nos teriam a dizer e se através das cartas conseguimos chegar mais ou menos a quem são aqueles países que vão passar a primeira semifinal, a segunda semifinal e que vão ficar nos 10 lugares de topo depois na grande final do dia 18. Se acharem uma ideia interessante, digam-me que eu amanhã trato disso e teremos depois um vídeo a falar sobre tudo isto. Mas, sem mais atrasos, vamos então passar para aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é o quê? Quais é que são as previsões de tarot e as mensagens dos anjos para cada signo do zodíaco? E vamos começar com Carneiro. Carneiro, vocês esta semana têm uma carta boa, vocês não têm uma carta tão repetida quanto isso. Eu acho que já saiu aqui várias vezes, mas enfim. Vamos então começar com
o 4 de paus para carneiro. E como vocês sabem, eu gosto de mostrar a carta, gosto de falar um pouco sobre a carta, porque desta maneira vocês também conseguem compreender melhor como é que o tarot é interpretado, porque o tarot é interpretado de acordo com as imagens que nós temos. Por isso é que cada baralho pode ter uma interpretação própria e nem todos os baralhos de tarot significam a mesma coisa. Nós temos para mim o exemplo mais simples de todos, que é a carta dos enamorados, em que se nós olharmos para o tarot de Marselha temos 3 pessoas, um homem com 2 mulheres. Se olharmos para o Rider-Waite temos 2 pessoas, um homem e uma mulher. Ou seja, se estivermos a seguir a linha de Marselha, é uma carta que fala de escolhas, de dúvidas, tomadas de decisão e até uma possível traição. Se estivermos a seguir a linha Rider-Waite, estamos a falar de um casal apaixonado, um novo romance, um negócio que pode dar certo, a celebração de um contrato. Portanto, são 2 cartas com o mesmo nome, mas com significados completamente diferentes. Por isso é que é tão importante nós vermos o que é que a carta tem. E para carneiro, o que é que vocês têm? Vocês têm aqui os 4 ramos e estes 4 ramos têm aqui por cima uma grinalda. Portanto, imediatamente ao vermos uma grinalda que traz uma série de rosas, e eu já vos expliquei que as rosas têm um certo elemento místico, por isso é que existe a famosa meditação das rosas e a leitura da aura com base no método das rosas, que é profundamente místico. E depois aqui por trás o que é que nós temos? Temos aqui uma espécie de um castelo feito ali no meio do deserto, da areia. E portanto, agora que já vimos a carta, vamos tentar compreender o que é que isto significa para vocês esta semana. E portanto, aproximando aqui mais a carta para vocês a poderem ver bem, esta carta remete para o quê? Esta carta vai nos remeter para uma espécie de prémio que vocês vão ser capazes de ganhar esta semana. Quando eu digo prémio, eu não estou a querer falar de prémio mesmo. É como se vocês fossem colher, é a palavra mais correta. Portanto, esta semana, carneiros, vocês vão colher aquilo a que têm direito consoante aquilo que andaram a plantar. Ou seja, todo o vosso trabalho árduo até aqui irá ser recompensado esta semana. Portanto, é aquela famosa ideia de vocês semearam e agora vão colher aquilo que semearam. É esta a ideia por trás desta carta. Agora, quando nós falamos aqui em colher aquilo que vocês semearam, nós não estamos a falar apenas de dinheiro. Nós estamos a falar também do quê? Estamos a falar de paz, prosperidade e harmonia. Portanto, se vocês andaram a semear a paz, vocês agora irão receber paz. Se vocês andaram a semear, por exemplo, uma riqueza, ou se andaram a semear qualquer coisa como prosperidade, que era a palavra que me estava aqui a faltar, vocês irão receber também prosperidade de volta. Portanto, já sabem, carneirinhos, esta semana vocês irão receber aquilo que estiveram a plantar. Vocês vão colher o que plantaram a nível do quê? Paz, prosperidade e harmonia. São as palavras-chave para vocês esta semana. E como conselho dos anjos, nós desta vez estamos a usar um baralho que eu acho lindíssimo e que traz as mensagens de uma forma um pouco diferente. E portanto, esta semana saiu-vos uma carta chamada Pavão. E porquê é que nós temos aqui uma carta chamada pavão? Qual é que será o significado aqui de um pavão no meio de tudo isto? Se nós olharmos para a própria carta, nós conseguimos ver toda a beleza que esta carta tem. Portanto, é uma carta muito rica, é uma carta muito bonita, é uma carta que tem aqui 2 pavões agarrados um ao outro, tem aqui a senhora envolta no rabo dos pavões que estão aqui, estes rabos lindíssimos que eles quando abrem parecem quase uma tela, uma pintura. E depois temos todas estas flores. E esta carta diz-nos algo extremamente importante para vocês, que é, vocês devem elevar os vossos standards. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês não se devem contentar com menos do que aquilo que merecem.
Ou seja, imaginem que vocês estão num relacionamento amoroso em que a outra pessoa não vos valoriza, em que a outra pessoa não vos está a tratar bem, em que a outra pessoa não está a ser aquilo que vocês precisam e, acima de tudo, não está a ser aquilo que vocês merecem. Imaginem que vocês dão amor, dão carinho, dão paz, dão tudo à outra pessoa e a outra pessoa, em troca, está-vos a dar pouco ou nada, não vos dá atenção, não vos dá amor, não vos dá carinho, ou então aquilo que dá é em quantidades tão pequenas que não vos chega. O que esta carta diz é, vocês devem elevar os vossos estándares e, portanto, vocês devem exigir para vocês aquilo que vocês verdadeiramente merecem. Não se contentem com menos do que aquilo que vocês na realidade valem. E isto é óbvio e básico para tudo. Portanto, a nível amoroso, a nível profissional, imaginem que vocês não estão a ser valorizados, estão a ser até maltratados a nível profissional. Imaginem que ninguém está a pensar dar-vos um aumento, dar-vos uma promoção e vocês até têm possibilidade de passar para o outro lado, mas têm medo de fazer a passagem. Esta carta está a dizer o quê? Está a dizer que vocês têm que pensar mais em vocês e têm que pensar mais naquilo que realmente é vosso e, portanto, não estejam a desperdiçar o vosso tempo com algo que não é para vocês, quando vocês merecem algo superior, algo maior do que aquilo que estão a ter. Portanto, juntando as duas cartas, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que esta semana vocês vão colher aquilo que andaram a semear, principalmente a nível do quê? Principalmente a nível de paz, prosperidade e harmonia. E depois temos aqui esta carta a dizer o quê? Não se contentem com menos do que aquilo que vocês merecem. O que é que isto significa na realidade se juntarmos as duas coisas? Não estejam a plantar algo para depois estarem a colher menos do que aquilo que plantaram. Se vocês estiveram a plantar amor, vocês deveriam estar a colher amor. Se vocês estiveram a plantar paz, vocês deveriam estar a receber paz. Portanto, as duas cartas combinadas significam o quê? Vocês têm direito a colher aquilo que plantaram. Se vocês plantaram amor numa relação amorosa, vocês deveriam estar a receber amor numa relação amorosa. Se vocês estiveram a plantar empenho e prosperidade na vossa vida profissional, vocês deveriam estar a receber isso e a recolher isso. Portanto, se isso não está a acontecer, olhem bem para vocês mesmos e levem a vossa fasquia e levem os vossos estándares e não aceitem receber menos do que aquilo que vocês merecem. E esta, carneiros, é a grande mensagem e o grande desafio para vocês esta semana. Não se esqueçam, vocês merecem mais do que aquilo que vocês estão a deixar que entre na vossa vida. E passamos agora para Touro. Touro, vocês esta semana têm o Rei de Pentáculos. E vamos então examinar o nosso amigo Rei de Pentáculos. Eu já expliquei isto várias vezes, mas eu vou voltar a repetir. Quando estamos a fazer uma leitura individual, é importante sabermos se a carta representa um homem ou uma mulher. Mas quando estamos a fazer uma leitura generalizada, como esta, que é para um signo e, portanto, vai apanhar tanto homens como mulheres, não nos interessa o sexo da figura que está na carta, mas interessa-nos, e sim, as características da figura que temos na carta. Sabendo isto, Touro, vamos então examinar este Rei de Pentáculos. E aquilo que nós podemos ver é o quê? Podemos ver que ele tem um capacete na cabeça, o que mostra que pelo menos ele esteve envolvido em algum tipo de luta, porque o capacete parece quase aqueles capacetes de quem vai para a guerra, mas ao mesmo tempo tem uma grinalda verde, e a grinalda verde vem aqui suavizar esta questão da guerra, esta questão da luta, mas podemos ver que ele tem um ar maduro, tem um
um ar de uma pessoa já com alguma experiência, não é um jovem que está aqui. Podemos ver também que ele tem aqui um bastão que segura e depois tem aqui todas estas uvas. E as uvas são muito importantes porque as uvas também estão associadas à prosperidade quando aparecem. E depois temos aqui um escudo e o escudo dele é um pentáculo gigante. Portanto, olhando para tudo isto, quais é que são as características importantes desta carta para vocês poderem reter, touros? Então, vamos aqui colocar mais perto esta cartinha e depois de termos examinado bem a carta, podemos saber o quê? Está a representar de facto alguém com mais maturidade. Está a representar também sucesso relativamente à vida profissional e também alguns feitos, ou seja, a nível profissional representa não só sucesso, como representa vocês conseguirem atingir algo de que estavam à espera. Isto pode ser, por exemplo, imaginem, estavam à espera de uma promoção e essa promoção finalmente vem. Ou vocês estavam à espera de conseguir um determinado cliente e vão conseguir o cliente esta semana. Estavam à espera de um determinado bónus e o bónus vai acontecer esta semana. Portanto, estamos não só a falar de sucesso a nível profissional, como também de poderem conseguir aqui atingir algum objetivo ou algo que era importante para vocês e que vocês não estavam a conseguir atingir até agora. Portanto, também pode ser esse o significado aqui desta carta. Para além disso, esta carta também representa alguém que está seguro, e está seguro relativamente a quê? Está seguro relativamente à habilidade que tem de saber fazer cálculos financeiros. O que é que isto significa, touro? Significa que esta semana vocês vão ter duas áreas da vossa vida que estão extremamente protegidas. Por um lado, a parte profissional, por outro lado, a parte financeira. Portanto, estamos aqui a falar do quê? Estamos a falar de sucesso a nível profissional, sendo que vocês poderão não só ter sucesso, como até atingir algo que há muito tempo vocês queriam, mas estamos também a falar de sucesso a nível financeiro. Ou seja, esta semana vocês terão uma capacidade mais apurada de tomar determinadas situações, determinadas escolhas a nível profissional. Significa que vocês, a nível financeiro, irão ser capazes de tomar aqui algumas decisões importantes. Imaginem, por exemplo, que vocês estão a pensar se devem ou não colocar a vossa casa à venda. Esta é uma boa semana para vocês perceberem se está na altura certa ou não. Imaginem que vocês estão a pensar comprar uma casa nova. Esta semana é uma boa semana para vocês tomarem uma decisão relativamente a isso. Ou então imaginem que vocês estão a pensar começar um novo negócio. Esta semana é uma boa semana para vocês confiarem no vosso julgamento, confiarem no vosso pensamento, na vossa intuição e tomarem essa decisão da melhor forma possível. E depois, a nível de carta dos anjos, o que é que nós temos? Nem de propósito. Temos uma carta que fala sobre conhecimento. Esta é a carta do conhecimento, em que podemos ver aqui uma senhora sentada a ler um livro calmamente e depois temos toda uma imagem muito idílica à volta dela e nas letras mais pequeninas está a dizer procura o conhecimento. E, portanto, o conhecimento esta semana vai ser extremamente importante para vocês, touro. Porquê? Porque vocês, tendo um maior conhecimento das situações, vai-vos ser muito mais fácil tomarem as tais decisões de que o Rei de Pentáculos estava a falar. Ou seja, vamos juntar já aqui a cartinha do Rei de Pentáculos. O que isto significa é, para vocês conseguirem ter o tal sucesso profissional, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais facilmente irão atingir esse sucesso. Para vocês conseguirem atingir os tais objetivos que vocês pretendem a nível profissional, é a mesma coisa. Portanto, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais facilmente vocês irão atingir esses objetivos. E relativamente à parte financeira, então, nem se fala. Se nós estamos a falar de decisões como comprar uma casa, colocar uma casa à venda,
venda, começar um novo negócio, etc. São questões em que estamos a falar de muito dinheiro e para muitas pessoas poderemos estar a falar de praticamente todo o dinheiro que têm. Por que não ter cada vez mais conhecimento? Portanto, aquilo que esta carta dos anjos vos vem dizer é, sim, é uma boa semana a nível profissional, é uma boa semana a nível financeiro, mas mesmo assim, tentem adquirir o máximo de conhecimento que vocês forem capazes de adquirir. Touro, esta é uma semana extremamente favorável. Portanto, os anjos dizem: sim, vocês vão conseguir ter sucesso a nível profissional. Sim, vocês vão ter capacidade de tomar boas escolhas e boas decisões relativamente à vossa vida financeira, mas não se esqueçam que para tomarem as melhores decisões possíveis, devem tentar aqui adquirir o máximo de conhecimento possível também. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, vocês esta semana têm uma carta que já apareceu várias vezes aqui nos nossos vídeos de segunda-feira. E estamos a falar do 8 de cálices ou 8 de copas também. Eu já descrevi esta carta em vezes anteriores, mas vou agora aqui novamente fazer uma rápida descrição aqui desta carta. A primeira coisa que nós conseguimos ver é aqui esta figura que nos faz lembrar um pouco o ermita também, pelo cajado que tem na mão, pelo facto de ter esta capa por cima. O ermita também nos aparece com um cajado, aparece-nos também com uma capa por cima. E depois temos aqui esta situação em que não percebemos muito bem se é a lua, se é o sol, se é uma mistura da lua com o sol e, portanto, fica-nos aqui toda esta dúvida de para onde é que está a ir aquela pessoa. Temos a lua, temos o sol, o que é que isto tudo nos quer dizer? E como esta carta já saiu mais vezes, eu tenho a certeza que aquelas pessoas que acompanham todas as semanas este vídeo já sabem o significado desta carta. Mas para quem ainda não fixou o significado, Gêmeos, esta carta esta semana significa o quê? Significa que vocês devem fazer uma espécie de um retiro emocional. Ou melhor, que vocês devem retirar-se de envolvimentos emocionais. Portanto, nós não estamos a falar de um retiro como aquele que eu e as colaboradoras do Poder do Cosmos estamos a pensar fazer para todos vocês, mas estamos a falar de um retiro emocional. Portanto, não é daqueles retiros em que vocês ficam 3 dias, uma semana, etc., a meditar e a fazer yoga e outras coisas, mas é uma situação em que vos é pedido esta semana que se afastem emocionalmente de uma determinada situação. Portanto, vocês têm que olhar para a situação com maior clareza e não podem deixar que as emoções interfiram em demasia. Isto é, por exemplo, imaginem, vocês têm uma decisão profissional que precisam de tomar, mas o vosso coração também estará ali. Imaginem que essa decisão tem a ver com outra pessoa que é importante para vocês, uma pessoa de quem vocês gostam no vosso trabalho, ou imaginem que vocês gostam muito da empresa onde estão, mas tiveram agora aqui uma proposta e não podem pensar com o coração, têm que pensar mais com a cabeça do que com o coração. Ao mesmo nível emocional, imaginem que vocês têm que tomar uma decisão na vossa vida amorosa e se vocês estiverem a pensar apenas com o vosso coração, não será a decisão mais acertada. Portanto, esta semana aquilo que vos é pedido é que vocês se retirem de determinadas situações a nível emocional. Portanto, têm que fazer um retiro relativamente à parte emocional, retirarem-se das situações e olharem para as situações de uma forma mais racional. Portanto, pensem melhor sobre a situação, retirando o coração e retirando os vossos sentimentos da situação. Analisem a situação a frio, tentem ver com maior clareza e isto é válido para qualquer área da vossa vida. Portanto, podemos estar a falar da vida profissional, da vida amorosa, dos amigos, da família, até mesmo da vossa saúde, por exemplo. Portanto, já sabem, o que esta carta está a pedir a Gêmeos é: retirem-se emocionalmente de uma determinada situação.
E nem de propósito a carta dos anjos para esta semana é a carta da Epifania. A Epifania é aquele momento quase de eureka, aquele momento em que nós de repente nos apercebemos de algo com muita clareza. Portanto, o que esta carta nos vem pedir, Gêmeos, é procurem uma maior clareza sobre uma situação. Portanto, se nós temos aqui esta carta a dizer procurem clareza, o que é que isso significa? Juntando as duas cartas, eu acho que até fica bastante óbvio. Portanto, temos por um lado, Gêmeos, a carta de Tarot a dizer retirem-se a nível emocional e tentem olhar para as situações de uma forma mais racional e mais clara, sem terem os sentimentos e o coração envolvido. E depois temos a mensagem dos anjos, literalmente a falar de uma epifania. Epifania é como se vocês de repente tivessem a resposta pela qual vocês estão à espera, a resposta que vocês procuram, e de repente essa resposta aparece. Mas para essa resposta aparecer, vocês precisam de ver com mais clareza. E para ver com mais clareza, devem-se retirar emocionalmente da situação. Portanto, elas estão completamente interligadas. Não sei o que é que se está a passar com vocês, porque já a semana passada, Gêmeos, tinham cartas um pouco complicadas, mas estas cartas significam algo muito simples. Vocês estão à procura de uma determinada resposta para um determinado problema, ou vocês estão à procura de uma maneira de conseguir ultrapassar uma determinada situação. E a resposta que as cartas têm para vocês sobre essa preocupação é: retirem-se emocionalmente, procurem ter mais clareza, porque ao ter mais clareza de espírito, vocês vão ter uma epifania, ou seja, vocês vão ter acesso finalmente à resposta que vocês tanto procuram para essa situação. E passamos agora para Caranguejo. Este é o momento em que quem está a seguir o vídeo na estreia, quem está neste momento no chat, sabe que temos a nossa Beatriz sempre muito atenta ao que é que sai a Caranguejo. A Beatriz, que é uma das moderadoras do Poder do Cosmos nos grupos que nós temos no Facebook. Mas não só para a Beatriz, mas como para todos os caranguejos, vocês até têm uma semana interessante e têm aqui uns conselhos também muito interessantes. Basicamente, esta semana será uma boa semana se vocês se souberem deixar levar. Portanto, a nível de tarot, o que é que vocês têm? Têm o 10 de cálices ou então o 10 de copas. E o que é que nós podemos ver aqui nesta carta? Nós aqui podemos ver que temos um arco-íris, que é algo sempre extremamente positivo de ver numa carta, e depois temos aqui estes dois braços, em que um braço parece ser de uma senhora e o outro braço, por ser mais musculado, parece ser um braço de um homem, e eles estão aqui a segurar a 10ª taça. Portanto, estão aqui com a taça, quase como se tivessem as mãos entrelaçadas, como se costuma ver muitas vezes nos casamentos, aqueles brindes que depois se fazem com os noivos, com os braços entrelaçados para fazer o brinde ao casamento. Mas é isso que nós temos aqui. Portanto, toda esta imagem é uma imagem que nos faz pensar em coisas felizes, porque estamos a ver aqui este casal entrelaçado a segurar a taça, estamos a ver ali o arco-íris, estamos a ver flores, estamos a ver um rio, flores não estamos a ver, pronto, estamos a ver aqui árvores, estamos a ver um rio. Portanto, toda esta imagem é uma imagem extremamente pacífica e aqui o arco-íris vem dar imensa cor a tudo isto. O que é que isto quer dizer então para vocês, caranguejos? Vamos então aqui aproximar esta carta e, portanto, caranguejos, o que eu tenho para vos dizer é que esta semana é uma semana em que vocês poderão conseguir atingir um sentimento de alegria, contentamento e riqueza emocional. E agora vocês ficaram a pensar, ela falou em riqueza, eu comecei a pensar em dinheiro e afinal a riqueza é emocional. Não interessa se a riqueza é emocional ou não.
Se nós conseguirmos ter riqueza emocional, se nós conseguirmos ter os nossos sentimentos bem tratados, bem cuidados e nos sentirmos bem connosco mesmos, aquilo que vai acontecer é que tudo à nossa volta acaba por mudar. Porque se nós nos sentirmos bem, se a nossa energia estiver mais elevada, nós vamos conseguir fazer com que as outras áreas da nossa vida também comecem a correr melhor e também elevem a sua vibração. Portanto, isto não é uma riqueza material, mas é uma riqueza emocional que vocês poderão conquistar esta semana, assim como um sentimento de alegria ou de contentamento. Portanto, de tarô, vocês estão com uma semana aqui com umas características muito positivas. E depois o que é que nós temos nas mensagens dos anjos? Temos um conselho de descontração. E, portanto, temos esta carta que diz Go with the flow, que é como quem diz deixa-te levar, deixa ir. Ou seja, não pensem demasiado, não se preocupem demasiado, não estejam a tentar dominar e controlar cada coisa que acontece na vossa vida. Esta carta significa libertem-se e deixem-se ir, deixem-se levar. Não precisam de ficar agarrados, não precisam de ficar presos a determinados conceitos. E temos, portanto, esta imagem fantástica de uma senhora que vai aqui em cima de uns bichos que não se percebe muito bem o que são, mas que vai aqui descontraída, em cima de uma onda e, portanto, vai aqui com uma imagem absolutamente fantástica. O que esta carta significa é tão simplesmente deixem as coisas acontecer, não tentem controlar. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em querer controlar uma determinada situação que quanto mais nós fazemos para a controlar, menos essa situação acontece e menos acontece aquilo que nós queremos e que nós verdadeiramente esperamos. E muitas vezes o melhor que nós podemos fazer à nossa própria vida é deixar de tentar controlar e deixar a vida acontecer. Porquê? Nós temos os nossos anjos da guarda, não se esqueçam disso. Temos os anjos da guarda, temos os arcanjos, temos os nossos guias espirituais e temos o universo muito atento àquilo que deve entrar ou não deve entrar nas nossas vidas. Nós muitas vezes queremos tanto entrar para aquela empresa porque é o meu sonho a nível profissional ir trabalhar para ali e tentamos controlar tudo para entrar ali, apesar de nunca o conseguirmos fazer. Porque se calhar não é o nosso sítio, não é o nosso lugar. Ou muitas vezes tentamos controlar em demasia a nossa vida amorosa e não deixamos a vida amorosa simplesmente acontecer, desenvolver sozinha. E depois ficamos com tudo atarantado, atafolhado e não conseguimos ser felizes. Portanto, esta carta não está a dizer para vocês ignorarem tudo. O que esta carta está a dizer, caranguejos, é soltem-se mais esta semana, soltem-se mais um pouco, não sejam tão rígidos, não estejam a tentar controlar tudo até ao último pormenor, deixem a vida fluir, deixem as coisas fluírem à medida que é suposto, deixem o tempo tratar daquilo que realmente vai ter convosco, que vai ter às vossas mãos. Por muito que seja difícil para vocês fazê-lo, abram mão de algum controle, deixem que a vida corra de forma natural. E, portanto, juntando as duas cartas, o que é que nós temos para vocês, caranguejos? Nós temos aqui a possibilidade de, a nível de tarô, vocês terem uma semana com felicidade, com contentamento e com riqueza emocional. E como é que podem atingir? Com este conselho, ou seja, deixem-se ir, deixem fluir, deixem que as coisas que estão para acontecer na vossa vida fluam de forma natural e não porque vocês as tentam controlar. E passamos agora para Leão. E pela primeira vez eu não irei estar a falar 100% para mim mesma. Vou falar um bocadinho para mim mesma, já sei pelas cartas, mas não é tão forte como foi nas últimas 2 semanas. No entanto, não nos safamos e temos aqui uma carta pesada para nós, leões.
Portanto, esta semana o que é que nós temos? Temos o 5 de Pentáculos. E olhando para esta carta, nós conseguimos perceber imediatamente que existe aqui qualquer coisa de pesado. Porquê? Porque nós conseguimos ver aqui esta senhora com um ar triste, que está aqui a tentar consolar ou tratar ou ajudar este rapaz que aparece, e ele tem aqui ligaduras na cabeça com sangue, tem ligaduras no pulso com sangue, vem a segurar um bastão, considerando que nós estamos aqui nos pentáculos, não estamos nos paus, portanto o bastão está aqui para representar a dificuldade que ele teve de chegar até ao pé desta senhora. Portanto, fisicamente esta pessoa está com sofrimento e a outra pessoa que está a cuidar dele está triste ao ver o sofrimento dele. E depois temos aqui por trás quase como se fosse um vitral. E, portanto, um vitral remete-nos muito para quê? Para a ideia de uma igreja e, portanto, remete-nos aqui para algo espiritual ao mesmo tempo. Portanto, leõezinhos, esta semana temos uma mensagem pesada, já deu para perceber, mas vamos então entender para que tipo de leões é que esta mensagem está a ir esta semana. E, portanto, tendo aqui o 5 de Pentáculos, esta carta significa o quê? Que esta semana vai ser o conforto espiritual e vai ser o calor espiritual que vai confortar todos aqueles leõezinhos que estão a ter problemas e que estão a sofrer a nível financeiro ou físico. Portanto, esta semana, leões, esta carta vai para quem tem problemas financeiros ou para quem tem problemas de saúde, dificuldades físicas relativamente à saúde. E aquilo que esta carta diz, por isso é que eu dizia que não fala 100% para mim, mas fala parcialmente para mim, que toda a gente sabe que eu tenho um problema crónico de saúde, já expliquei várias vezes isso, não digo qual é, mas vocês sabem que ele existe. Portanto, leões, esta semana esta carta vai direitinha para a parte financeira e a parte física relacionada com a saúde. Portanto, dificuldades físicas, problemas físicos. E o que é que esta carta diz? Leões, esta semana, se estão com problemas financeiros ou se estão com dificuldades físicas, vocês poderão encontrar calor, poderão encontrar conforto nas vossas crenças espirituais. Ou seja, é uma boa semana para fazerem meditação, é uma boa semana para tentarem fazer yoga, é uma boa semana para verem vídeos relacionados com a parte espiritual, é uma boa semana para lerem livros relacionados com a parte espiritual. Se forem, por exemplo, católicos, é uma boa semana para ir à missa, um dia ou dois, poderá ajudar-vos, dar-vos mais conforto. Se forem de outra religião, existem outros cultos diferentes, portanto temos as mesquitas, temos os grupos espíritas que se encontram e que fazem os passes, enfim, existe uma série de possibilidades diferentes para que vocês possam ir encontrar esse vosso conforto espiritual. Isto significa que não vão conseguir esta semana resolver e ultrapassar a vossa dificuldade financeira e não irão conseguir ultrapassar ou vencer esta vossa dificuldade física, mas podem tentar encontrar conforto e calor na parte das vossas crenças espirituais. Relativamente à mensagem dos anjos, e faz algum sentido esta carta aparecer considerando que esta mensagem vai muito para os leões com problemas financeiros ou de saúde, vir uma carta falar sobre crianças. E porquê que isto faz algum sentido? Porque se vocês forem pais e se vocês estiverem a passar uma dificuldade financeira muito grande, ou se vocês forem pais e estiverem a passar por uma dificuldade física ou um problema de saúde muito grande, a preocupação normal de todos os pais é como é que vão ficar os meus filhos no meio disto. E, portanto, o que os anjos querem dizer, e esta imagem é lindíssima, portanto, podemos ver aqui um tigre e uma menina que estão dentro de uma flor e, portanto, vemos a menina a ser protegida pelos
do tigre. E é exatamente isso que esta carta nos vem dizer. Esta carta vem nos dizer o quê? Vem dizer, leões, que os vossos filhos ou as crianças com que vocês se preocupam esta semana estão protegidas. Portanto, não precisam de ter medo. Independentemente das dificuldades pelas quais vocês estão a passar, as vossas crianças, os vossos filhos, até podem ser os vossos sobrinhos, aquelas crianças que são verdadeiramente importantes para vocês, essas crianças estão bem, estão protegidas e nada de mal lhes vai acontecer. Portanto, juntando as duas cartas, leões, isto está a ir para leões muito específicos. Esta semana estamos a ir para leões que têm filhos, ou então leões que têm sobrinhos, ou têm afilhados, ou têm crianças com as quais se preocupam. E depois temos aqui também leões com problemas financeiros ou com problemas físicos ou de saúde mais complicados. E, portanto, juntando as duas cartas, a resposta é muito simples. Leões, esta semana, se vocês tiverem problemas financeiros, não os vão conseguir resolver. Se tiverem problemas físicos ou de saúde, não os vão conseguir resolver, mas podem ficar tranquilos porque as vossas crianças, os vossos filhos, as crianças que estão mais próximas para vocês, as mais importantes, aquelas com que vocês se preocupam, estarão protegidas e vocês poderão tentar encontrar algum conforto aonde? Nas vossas crenças espirituais, naquilo em que vocês acreditam na vida espiritual. E passamos agora para Virgem. Virgem, vocês vêm estrear o quê? O aparecimento do primeiro arcano maior desta semana. E, portanto, estamos a falar da Imperatriz. A Imperatriz não é a primeira vez que sai, portanto, vamos analisar aqui um pouco a carta para vocês terem uma noção do que é que esta carta poderá querer dizer. Aquilo que nós conseguimos ver imediatamente é uma mulher que está claramente numa posição de poder, mas que ao mesmo tempo tem um aspecto quase maternal. Ou seja, é uma mulher numa posição de poder, mas que nós olhamos para ela e não a sentimos como sendo uma ameaça. É uma mulher que vem aqui com o coração e por cima do coração tem aqui uma cruz, um crucifixo. Vemos aqui também ela com uma flor na mão de um lado e um escudo com uma águia vermelha do outro, e vemos inclusivamente o pé dela por cima de uma lua. Também é importante ver que temos aqui uma cascata a fluir e que toda a roupa dela é em tons de verde claro. Portanto, não há aqui nada nesta imagem que seja ameaçador. Aliás, esta mulher até nos parece ser forte, mas acolhedora. Portanto, há aqui algo quase de maternal na maneira como ela está a segurar na flor por um lado e o escudo pelo outro. Mas vamos ver então o que é que isto significa para vocês, Virgem, terem a Imperatriz esta semana a dominar a vossa leitura relativamente a tarot. E, portanto, esta carta, a carta da Imperatriz, muitas vezes remete-nos para o quê? Remete-nos para a esposa, para a mãe, para uma companheira. E o que é que esta mãe, esta esposa, esta companheira tem aqui para oferecer? O que é que isto poderá significar? Isto significa que esta pessoa que aparece aqui, consegue trazer-nos o quê? Consegue trazer-nos prazer e conforto para aquelas pessoas que ela ama através da sua devoção e do seu amor. Significa também uma pessoa que consegue sempre encontrar uma aplicação prática para os seus propósitos e ideias. E é importante nós estarmos a ver isto, Virgem. Portanto, isto significa o quê? Significa que vocês esta semana irão estar aqui com uma espécie de instinto protetor relativamente às pessoas que são mais importantes para vocês. Um instinto protetor que pode ser quase maternal, ou se estivermos a
falar de um homem quase paternal, mas com aquelas características femininas, porque todos nós temos um lado feminino e um lado masculino dentro de nós. Portanto, quer dizer que esta semana, virgens, muitos de vocês vão estar muito protetores relativamente à vossa família, relativamente ao vosso companheiro ou à vossa companheira, relativamente às pessoas que vocês mais amam e as pessoas com que vocês mais se preocupam. Para além de vocês estarem extremamente protetores esta semana relativamente a essas pessoas, vocês também vão ter uma capacidade acrescida de lhes transmitir calor e de lhes transmitir devoção e amor por elas também. Mas ainda mais importante é que muitos de vocês também têm a possibilidade esta semana de terem determinadas ideias e conseguirem arranjar uma aplicação prática para a ideia que estão a ter. Muitas vezes nós temos determinadas ideias, mas depois não sabemos como é que as vamos colocar em prática e, portanto, são aquelas ideias que nós temos e que até nos parecem uma boa ideia, mas depois nós não estamos a ver como é que conseguimos fazer com que elas se transformem numa realidade. Virgem, esta semana vocês vão ter a capacidade de agarrar nessas vossas ideias, nesses vossos sonhos e tentar encontrar uma aplicação prática e conseguir agarrarem nas ideias e nesses sonhos e transformarem-nos numa realidade. E o que é que vem aqui a corroborar tudo isto? A carta dos anjos para vocês, que fala sobre o quê? Sonhos. E, portanto, virgens, vocês têm aqui a carta dos sonhos. Nós podemos ver aqui esta imagem maravilhosa desta senhora que está a dormir. Depois, ali mais atrás, vemos mais umas pessoas a dormir e toda esta imagem é uma imagem toda muito idílica. E, portanto, o que esta carta vem dizer é que devemos seguir os nossos sonhos. Portanto, virgens, esta semana sonhem, não tenham medo de sonhar, e não tenham medo de ir atrás dos vossos sonhos. Juntando as duas cartas, eu acho que fica bem simples de compreender a grande mensagem que está a ser dirigida a vocês, virgens. Aquilo que as duas cartas estão a querer dizer é o quê? Já sabem, vocês vão ter tendência para estarem mais protetores, mais maternais até, e para conseguirem proteger melhor aquelas pessoas que vocês mais amam. Portanto, é uma semana em que vocês vão estar muito atentos aos vossos filhos, aos vossos amigos, aos vossos familiares, ao vosso companheiro, companheira, e portanto vão estar ali com um instinto de proteção e de devoção e de amor. Mas também, e aqui sim é importante juntar as duas cartas, também sabem o quê? Que aquelas ideias que vocês têm, aqueles sonhos que vocês têm e que muitas vezes não são colocados em prática, esta semana vocês vão conseguir encontrar a aplicação prática para essas ideias. E depois temos o quê? Mensagem dos anjos a dizer: sonhos, segue o teu sonho. Portanto, virgens, esta semana é fácil entender a mensagem. Vocês devem sonhar e não ter medo de seguir os vossos sonhos, porque esta semana vão conseguir encontrar uma aplicação prática para os vossos sonhos se tornarem numa realidade. E passamos agora para Balança. E como quem acompanha as estreias sabe, neste momento temos a nossa Lis Fragoso com muito medo daquilo que vai acontecer e eu não vou explicar porquê, mas há algo aqui na leitura que por acaso vai direitinho à Lis Fragoso. Mas vamos falar então para balanças no geral. No geral, temos novamente uma carta que não é das cartas mais simpáticas de aparecer, balanças. Vocês têm o 2 de paus. E vamos lá então aqui examinar o 2 de paus para tentarmos compreender qual é que será a tal mensagem que a balança vai receber. Olhando para a imagem, o que é que nós vemos? Nós vemos aqui um homem que nos parece até um jovem que segura na mão dele quase como se fosse uma pérola ou uma bola de cristal e que segura com a outra mão um ramo. No entanto, ele não segura os dois, porque isto é o 2 de paus, portanto ele deveria ter o domínio dos dois ramos, mas só tem de um. E porquê?
Porque, de certa forma, se nós virmos, como é que ele conseguiria ter os dois ramos? Se ele já tem uma bola de cristal ou uma pérola numa mão, seria difícil ele conseguir controlar os dois ramos aqui. Mas o que nós podemos ver é que ele está com um ar bastante sério. Também podemos ver pela roupa que ele parece ser um nobre, mas depois tem aqui também um escudo a protegê-lo, e é um escudo com flores, e com flores que são tão flores, por exemplo, vermelhas, como temos aqui também o branco. Portanto, há aqui muito vermelho, muito branco também nesta imagem. Há muito pouco verde por trás e há muito céu azul. O que é que isto significa, balanças? E nós já falamos sobre isto anteriormente. Balanças, meus queridos, eu quero-vos ver a todos, por favor, com a cabeça elevada esta semana, queixos para cima. Eu não vos quero ver em baixo. E estou a dizer isto porquê? Porque a carta desta semana, o 2 de paus, está a dizer-vos que, apesar de vocês conseguirem ter poder e domínio sobre uma determinada situação, vocês estão a sentir-se à mesma desamparados. E ao sentirem-se desamparados, vocês acabam por não conseguir fazer aquilo que era suposto fazerem. Portanto, balanças, parem com este sentimento de se sentirem desamparados. A carta diz claramente, vocês esta semana têm ao vosso alcance o poder e o domínio sobre uma determinada situação. Portanto, isso quer dizer, balanças, que vocês são capazes, através de poder e domínio, controlar uma situação. Isto pode ser uma situação profissional, familiar, pode ser uma questão a nível amoroso, pode ser uma questão relacionada com amigos ou até com a vossa vida financeira. Mas o que é importante reter aqui é, vocês têm ao vosso alcance o poder e o domínio sobre uma determinada situação que podem resolver. E, no entanto, sentem-se desamparados. Ao se sentirem desamparados, o que é que acontece? O que acontece é que, apesar de vocês terem a capacidade de ter o domínio e o controle da situação, vocês não o vão fazer. Porque vocês sentem-se tão desamparados, vocês nem sequer conseguem ver onde é que vocês conseguem ter o poder ou o domínio, seja sobre aquilo que for. Portanto, balanças, parem com esta sensação. Parem de se sentir desamparados. Vocês não estão desamparados. Mesmo que vocês se sintam sozinhos, mesmo que vocês não tenham família à vossa volta, amigos à vossa volta, ou mesmo que a família e os amigos que vocês têm à vossa volta não sejam de confiança, não vos estejam a dar aquilo que vocês precisam de ter, vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm sempre o quê? Pelo menos o anjo da guarda, os vossos guias espirituais e a ajuda de Deus ou do universo, como vocês quiserem chamar. Portanto, desamparados, vocês nunca estão. Nunca. Portanto, não pensem que só porque se sentem desamparados, vocês de repente deixam de conseguir resolver as coisas que têm para resolver. Eu não gosto de ver esta carta e é por isso que eu estou a falar desta maneira. Vocês não estão desamparados, vocês não estão abandonados, vocês não estão sozinhos. Não estão. Vocês têm sempre alguém que gosta de vocês, mesmo que vocês não saibam. E vocês têm sempre o vosso anjo da guarda, os vossos guias espirituais e a força, a energia de Deus ou do universo. Portanto, parem com a sensação de desamparo. No entanto, quando nós puxamos a carta dos anjos para vocês esta semana, começa a vir aqui uma explicação de porque é que alguns de vocês se poderão estar a sentir desamparados. E eu digo isto porquê? Porque a semana vem aqui dominada pela carta das memórias. Especificamente, memórias sobre pessoas que vocês amavam e que já partiram. Portanto, balanças, isto quer dizer que vocês já sofreram uma perda na vossa vida, vocês já perderam uma pessoa que amavam, já perderam uma pessoa importante. Isto pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um avô ou até um animal de estimação, alguém que era extremamente importante para vocês, e vocês esta semana estão a ter tendência para se focar muito nessa memória que vocês têm
desse ser que vocês perderam. Todos nós, salvo raríssimas exceções de pessoas que têm sorte, já perderam alguém. Eu, por exemplo, já perdi o meu pai, como todos vocês sabem. E, portanto, eu sei o quanto custa perder alguém. Perder um pai é duro. Há pessoas que, infelizmente, já perderam filhos, que é uma coisa que eu acho que ainda é pior do que perder um pai. Eu também sou mãe e nem sequer imagino o que pode ser uma dor dessas. Mas o que esta carta nos está a dizer é: ok, vocês estão a ter memórias, vocês estão a recordar-se de alguém que partiu, de alguém que vocês amavam, de alguém que era muito importante para vocês. Mas esta carta vem-vos dizer que o vosso ente querido está bem. O vosso ente querido, aquele ente querido em que vocês, balanças, estão a pensar esta semana, está bem. Está protegido, está com os anjos, está rodeado de energia positiva, está onde pertence e está bem, está em paz. Portanto, se o vosso sentimento de desamparo se dever ao facto de vocês terem perdido alguém importante, ou se o vosso sentimento de desamparo é por vocês esta semana se estarem a lembrar mais de uma pessoa que já partiu, ou de um ser que já partiu que era muito importante para vocês, a mensagem das cartas é: essa pessoa, esse ente querido ou esse animal de estimação, por exemplo, que vocês perderam e no qual vocês estão a pensar mais esta semana, está bem entregue, a alma está no sítio onde deveria estar e está protegido pela energia dos anjos e do universo. Portanto, se estão a ter muitas memórias, muitos sonhos, muitas lembranças com determinado ente querido que já partiu, que já faleceu, os anjos dão-vos a garantia de que esse ente querido está bem. Portanto, se a vossa sensação de desamparo vem desta memória de alguém que já partiu, não tem razão de ser. Portanto, meus queridos balanças, vocês têm ao vosso alcance, vocês têm o poder de conseguirem dominar uma determinada situação e não estão a fazê-lo por se sentirem desamparados. E se o vosso desamparo vier porque estão a pensar muito no ente querido que já partiu, os anjos estão a dizer que vocês não precisam de se preocupar com esse ente querido. Esse ente querido está bem entregue e os anjos estão a olhar por ele. Portanto, parem de se sentir desamparados e aproveitem o facto de terem o poder e o domínio de conseguir controlar uma situação. Não se sintam desamparados, vocês não estão. Mesmo que tenham perdido alguém importante para vocês, mesmo que vocês tenham perdido o vosso ente querido, esse ente querido está lá e está a olhar por vocês e está a dar-vos força. E muitas vezes consegue dar-nos mais força estando lá do que quando estava presente aqui. Portanto, balanças, queixo para cima, cabeça erguida. Não vos quero ver com pensamentos negativos, não vos quero ver tristes, não vos quero ver presos à memória de alguém que partiu e, acima de tudo, não vos quero sentirem-se desamparados porque vocês não estão. Nem que seja através dos nossos grupos, vocês sozinhos não estão. É para isso que existe o grupo do Poder do Cosmos, o Despertar, que é quase um grupo de apoio que nós criamos. É por isso que nós temos estas estreias em que as pessoas podem falar umas com as outras. É por isso que nós temos o grupo do Poder do Cosmos, sem ser o Despertar, o outro. Para as pessoas poderem ver que existem outras que estão a passar pelas mesmas situações e se poderem amparar umas às outras. Portanto, sozinhos, vocês não estão. Se estão a ver este vídeo, se têm acesso a estes grupos, vocês não estão sozinhos, não estão desamparados. Portanto, balanças, cabeça para cima, tenham a certeza que os vossos entes queridos estão protegidos e tenham a certeza que eles também não gostariam de vos ver assim. Portanto, parem com o sentimento de desamparo e agarrem nesse poder que vocês têm de conseguir dominar as situações que mais vos preocupam neste momento. E passamos agora para Escorpião. Portanto, saímos de um signo que tinha cartas pesadas e passamos para um signo com cartas
mais leves. E então, que cartas é que vocês têm esta semana, Escorpião? Vocês têm como carta de tarô o maravilhoso 6 de paus. E o que é que nós podemos ver no 6 de paus? Nós podemos ver aqui um cavaleiro que vai aqui em cima de um magnífico cavalo branco. Este cavaleiro nota-se pelo capacete, pelo tamanho que ele tem aqui, desta penugem do capacete, pela capa que ele tem. Tudo aqui mostra alguém que tem força, mostra alguém que tem aqui algum poder. Portanto, é uma pessoa que se está aqui a impor, está a impor a sua vontade. Não é uma pessoa que esteja a agir com medo, não é uma pessoa que esteja acanhada. E depois temos aqui até num dos ramos uma grinalda, uma coroa que está ali à volta. Portanto, só olhando para esta imagem, nós conseguimos compreender que a mensagem não é negativa, porque esta carta é uma carta que nos remete para a força. Portanto, o que é que isto significa na realidade? Termos aqui o 6 de paus. Vamos então ver, Escorpião, o que é que isto significa para vocês. Isto significa, Escorpião, que esta semana vocês irão conseguir encontrar uma resolução triunfante para as vossas dificuldades. Quer dizer também que esta semana vocês irão poder realizar algumas das vossas esperanças ou até alguns dos vossos desejos. Ou seja, esta carta é do mais positivo que pode existir. Portanto, Escorpiões, quer seja a nível profissional, sentimental, familiar, a nível de amigos ou a nível financeiro, se vocês estiverem a ter um determinado problema ou uma determinada dificuldade em alguma destas áreas, esta semana poderão atingir não só a resolução desse problema, mas a resolução brilhante desse problema. Portanto, sabem que vão conseguir resolver esse assunto de forma triunfante, que é extremamente importante. E não se esqueçam também que esta carta nos diz que esta semana vocês poderão alcançar o quê? Poderão alcançar a realização de desejos ou de sonhos da vossa parte. Portanto, é uma semana extremamente positiva. É uma semana em que vocês vão ultrapassar os vossos problemas de forma triunfante e poderão até realizar sonhos ou desejos. E depois temos o quê? A nível de mensagem dos anjos para vocês, Escorpião, uma vez que vocês já têm tudo tão positivo na carta de tarô, as mensagens dos anjos vai para a iluminação, enlightenment, que é a iluminação, é o crescer da vossa sabedoria, é a iluminação aqui a nível espiritual. Portanto, esta carta, o que vos vem dizer esta semana, Escorpião, é que vocês estão na semana certa, aliás, certíssima, para apostarem no vosso crescimento a nível espiritual. Esta carta é uma carta maravilhosa, como vocês podem ver, e ela fala mesmo sobre vocês perseguirem, alcançarem o vosso crescimento espiritual. Ou seja, por que não verem mais vídeos sobre estes assuntos, lerem mais livros sobre estes assuntos, fazerem meditação, fazerem algum curso que vos apareça e que seja interessante, fazer uma leitura de tarô também para se conhecerem melhor, ou utilizar, por exemplo, uma leitura de aura, qualquer coisa assim dentro desse género, qualquer tipo de terapia holística que vos possa ajudar a conhecerem-se melhor a vocês mesmos e que vos possa ajudar também a crescer a nível espiritual. Portanto, Escorpião, muito importante, esta semana é super positiva para vocês. Portanto, já sabem, a nível de tarô, não se esqueçam, vocês vão ultrapassar as vossas dificuldades de forma triunfante. Portanto, não é apenas ultrapassar, é ultrapassar de forma triunfante. E têm também a possibilidade de realizar os vossos desejos, os vossos sonhos, ou as vossas esperanças também. E depois a carta dos anjos, o que é que diz? Para apostarem esta semana no vosso crescimento espiritual. Claro, se vocês têm tudo positivo a acontecer, se vocês não vão ter preocupações de maior, então vocês terão mais tempo para quê? Para apostar no crescimento espiritual. Escorpiões,
Aproveitem esta semana, porque é das semanas mais positivas que vocês poderiam ter. E passamos agora para Sagitário. Sagitários, vocês por natureza costumam ser dos signos mais positivos que nós temos. Toda a gente sabe que os Sagitários são bem dispostos, bem-humorados, gostam de estar rodeados de amigos, gostam de se divertir, gostam de aventuras, gostam de viajar e, por norma, são um dos signos mais bem dispostos e mais divertidos que nós temos. Mas esta semana vocês não estão com cartas assim tão boas quanto isso. Vocês têm uma carta de aviso no tarô e têm uma carta a dar-vos esperança na mensagem dos anjos. Sagitário, vocês têm o segundo arcano maior desta semana e o arcano maior é a Lua. Vocês têm a Lua. Eu vou falar aqui um pouco sobre esta carta, apesar de já o ter feito no passado, porque não é a primeira vez que nós temos a Lua a aparecer. Mas aquilo que é bastante óbvio olhando para esta carta é a inexistência de simetria. Ou seja, temos duas torres, mas as torres não são iguais. Temos dois cães, mas os cães não são iguais. Temos aqui esta lagosta, mas as pinças não são simétricas. Temos aqui duas flores, mas as flores não são iguais. Ou seja, nada nesta carta aparece como deveria aparecer. Há pouca simetria ou nenhuma simetria nesta carta. E isto não acontece por acaso. Aqui, por exemplo, temos uma lua enorme, mas eu tenho outros baralhos em que ficamos na dúvida se é uma lua, se é um sol. Até isso vem alterado. E tenho baralhos em que se nota muito mais as diferenças, garanto-vos. Mas estamos a utilizar este baralho e neste baralho a lua vem representada desta forma. Portanto, Sagitários, o que é que isto quer dizer para vocês que costumam ser tão bem dispostos? Vamos lá ver então como é que é a semana de Sagitário. Sagitário, vocês têm infelizmente a Lua. E porquê é que eu estou a dizer infelizmente? Porque a Lua vai ter aqui uma capacidade um pouquinho desagradável. A Lua vai ter aqui a capacidade de magnificar ou aumentar os vossos medos e os vossos perigos. A Lua vai também chamar-vos esta semana para abrirem os olhos para duras realidades e vai também trazer desilusão. Portanto, nada disto é completamente positivo. Portanto, já sabem, esta semana podem contar com desilusão, podem contar, acima de tudo, com o terem que enfrentar uma dura realidade que vocês não querem enfrentar e, infelizmente, irão ter os vossos medos e até perigos aumentados. Portanto, é uma semana claramente negativa para vocês. Portanto, vocês vão sentir mais medo, vocês vão achar que os perigos são muito maiores do que aquilo que são, vocês irão ser forçados a entender uma dura realidade que vocês não estão a querer ver e vocês irão sofrer uma desilusão. O que é uma dura realidade que vocês não querem ver? Imaginem que a vossa relação amorosa pura e simplesmente já acabou, mas nenhum de vocês sai, nenhum acaba. Ou seja, estão numa relação amorosa que não tem futuro, não tem por onde andar, não tem por onde avançar, mas nenhum nem o outro acabam. E enfrentar isso e admitir esta relação acabou é enfrentar uma dura realidade. Uma dura realidade. Porque vocês acreditavam numa coisa e estão a ser obrigados a enfrentar a realidade que é diferente daquilo em que vocês acreditavam. A desilusão também pode ser por aí. Imaginem que vocês confiavam imenso numa determinada pessoa, que vocês confiavam num amigo ou numa amiga e de repente essa pessoa trai a vossa confiança. E é uma desilusão. Ou imaginem que vocês estavam à espera de entrar naquela empresa, de conseguir aquele emprego e recebem um telefonema a dizer que não foram selecionados.
Ou seja, isto pode ser uma desilusão que pode acontecer a nível profissional, a nível amoroso, a nível de amigos, a nível familiar, até a nível financeiro. Mas estejam preparados, porque não é uma semana fácil para vocês, Sagitários. É uma semana em que vocês vão se sentir desiludidos, decepcionados, vão ter que enfrentar realidades duras que vocês não estavam a querer enfrentar e ainda por cima vão ter os vossos medos e os vossos perigos ainda mais aumentados. Mas temos uma carta de esperança que nos traz aqui os anjos. E os anjos falam do quê? Falam de andar para a frente, moving forward. E diz o quê? Diz aqui mais em baixo, estejam preparados para uma mudança positiva. Portanto, meus queridos Sagitários, existe aqui algo de bom no meio de coisas tão negativas que eu estive a dizer. Portanto, significa que, apesar de vocês irem sofrer uma desilusão, apesar de vocês terem que enfrentar uma dura realidade que vocês não estavam a querer enfrentar, apesar de vocês terem os vossos medos aumentados e os vossos perigos aumentados, é por uma boa causa. Ou seja, quando vocês finalmente enfrentarem essa dura realidade de frente, vocês vão ser capazes de avançar. E ao avançarem, vocês vão passar para uma situação mais positiva do que aquela que têm neste momento. Ao conseguirem ultrapassar a desilusão, vocês irão conseguir andar em frente. E ao andar em frente, vão encontrar uma situação mais positiva do que aquela em que vocês se encontravam. Trazendo exemplos práticos e juntando as duas coisas. Imaginem a tal relação amorosa que está morta, mas que nenhum dos dois está a querer sair, porque nenhum dos dois está a querer enfrentar essa realidade, porque é uma realidade dura para ambos. O que estas cartas nos vêm dizer é, se vocês conseguirem enfrentar a realidade de que a relação acabou e simplesmente avançarem, vocês têm uma mudança positiva pela frente. Algo de bom está à vossa espera a nível emocional e a nível amoroso. Se vocês sofrerem uma desilusão a nível profissional, não se importem com isso. Algo de bom está à vossa espera lá à frente, uma mudança positiva. Se vocês sentiram uma desilusão ou enfrentaram algo muito duro sobre alguém que pensavam ser um amigo verdadeiro, esta carta diz o quê? Não se preocupem, avancem. Há algo melhor e mais positivo prestes a entrar na vossa vida. Portanto, vocês acabam por ter aqui uma carta de tarô negativa, mas que vem com uma mensagem dos anjos pela positiva. Ou seja, sim, os vossos medos vão estar aumentados. Sim, poderão ter de enfrentar uma dura realidade que não querem enfrentar. Sim, poderão sofrer aqui uma desilusão ou um descontentamento. No entanto, tudo isso é para que vocês avancem com as vossas vidas. Para quê? Para conseguirem ter finalmente uma alteração positiva. Ou seja, para que a vossa vida mude para melhor. E para a vossa vida mudar para melhor, vocês vão ser obrigados a olhar para duras realidades e sofrer uma desilusão. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio, vocês têm aqui uma mensagem que eu acho que é positiva. Depende da maneira como vocês a vão ler e a vão interpretar. Relativamente à carta de tarô, temos aqui uma carta que já nos saiu umas quantas vezes e a semana passada até nos apareceu invertida e tudo. Portanto, nós temos aqui o nosso 6 de espadas, 7 de espadas, aliás. E o que é que esta carta nos mostra quando olhamos para ela? Nós vemos aqui um homem que vai com 5 espadas em cima dele e deixa 2 para trás. Portanto, das 7, ele consegue carregar 5 e deixa 2 para trás. E podemos ver pela expressão dele, pela força que ele está a fazer, pela posição das pernas, pela maneira como ele está a curvar o corpo, que ele está a arrastar estas 5 espadas que ele está a conseguir com muito esforço. Isto não é algo que ele esteja a conseguir fazer com facilidade. Isto significa o quê, Capricórnios, para vocês? Vamos então ver o significado para Capricórnio de termos aqui o nosso amigo
7 de espadas. Portanto, o 7 de espadas vem-nos dizer o quê? Vem-nos dizer que esta semana, relativamente a uma determinada situação, principalmente algo relacionado com uma figura de autoridade, vocês irão conseguir ter um sucesso parcial. E não é a primeira vez que esta carta aparece aqui no canal às segundas-feiras. Portanto, Capricórnio, isto significa que, relativamente a uma figura de autoridade esta semana, vocês vão ter um sucesso parcial e não completo. É por isso que este homem carrega 5 espadas e não 7. Porque ele vai conseguir parte daquilo que ele quer, mas não 100% daquilo que ele quer. Por que é que isto é tão importante? Porque imaginem, uma figura de autoridade. Uma figura de autoridade pode ser o vosso chefe a nível profissional. Imaginem que o vosso chefe quer que vocês façam qualquer coisa que vocês não querem fazer. Mas vocês conseguem entrar ali num acordo e, portanto, vão fazer parte daquilo que ele quer, mas ele ao mesmo tempo também vos vai deixar não terem que fazer parte daquilo que vocês não querem. Portanto, vocês não vão conseguir ganhar ao vosso chefe, ou seja, vocês não vão conseguir convencer o vosso chefe a fazer tudo como vocês querem, mas têm aqui uma vitória parcial. Portanto, em vez de ficarem tristes e desanimados porque não conseguiram 100% do que queriam, vocês devem ficar felizes porque conseguiram parte daquilo que vocês queriam. E isso é extremamente importante. É preferível vocês terem parte do que terem 0. Portanto, não se foquem no negativo, foquem-se no positivo. Imaginem, por exemplo, a nível familiar. Um familiar que é mais forte do que vocês e que tem ainda autoridade sobre vocês. E vocês não querem fazer alguma coisa ou querem fazer alguma coisa que esse vosso familiar que tem uma autoridade sobre vocês não quer que vocês façam. Vamos imaginar um exemplo simples. Vamos imaginar como se vocês fossem um adolescente. Vamos imaginar que vocês têm 17 anos e vocês querem ir a uma festa e o vosso pai não vos deixa ir à festa até a hora que vocês querem. Vocês querem voltar às 4 da manhã e o vosso pai quer-vos de volta à meia-noite. E vocês conseguem, por exemplo, convencer o vosso pai a permitir que voltem às 2. Portanto, não é a hora que vocês queriam, porque vocês queriam às 4 da manhã, mas também não é a hora que o vosso pai queria, porque o vosso pai queria à meia-noite e vocês conseguiram ficar até às 2. Ou seja, é um sucesso parcial relativamente a uma figura de autoridade. Isto agora foi aqui um exemplo extremo, não é? Mas eu dei este exemplo para vocês compreenderem melhor o que é que isto pode significar. Portanto, uma figura de autoridade para vocês, vocês vão entrar aqui em confronto, ou porque eles querem qualquer coisa que vocês não querem, ou porque vocês querem qualquer coisa que a figura da autoridade não quer, e vocês mesmo assim não vão conseguir levar a vossa avante a 100%, mas vão conseguir ter um sucesso parcial. E eu acredito sempre que nós temos que olhar pela positiva e não pela negativa. Relativamente à mensagem dos anjos, Capricórnio, vocês têm aqui criatividade. E aqui até fala de uma criatividade diferente, fala aqui do encantamento a nível criativo. O que é que isto significa? Significa, capricornianos, que esta semana é uma boa semana para vocês darem asas à vossa imaginação e também para seguirem a vossa paixão. Imaginem, por exemplo, que a vossa paixão é aprender a ler cartas de tarot. Por que não começarem esta semana? Imaginem que a vossa paixão é tratar de um jardim, ter uma série de flores. Por que não esta semana começarem a tratar desse jardim e terem as vossas flores? Imaginem que a vossa paixão é pintar. Por que não começar a pintar esta semana? Ou seja, aquilo que a carta está a dizer é:
Vocês devem seguir a vossa veia criativa e, acima de tudo, devem seguir aquilo que vos apaixona verdadeiramente. Não quer dizer que vocês tenham de fazer carreira disso. Nem todas as pessoas que pintam são pintores famosos. Nem todas as pessoas, por exemplo, que fazem vídeos, ficam famosos e conhecidos. Nem todas as pessoas que tocam algum instrumento musical ficam conhecidos. No entanto, não há nada melhor do que seguirmos a nossa paixão e fazermos aquilo que nos dá prazer. E é isso que essa carta está a dizer esta semana para vocês, Capricórnios. Qual é a vossa paixão? O que é que vocês gostam verdadeiramente de fazer? Pensem bem sobre isso e dediquem-se a isso. Dediquem-se àquilo que vos dá prazer. Dediquem-se à vossa verdadeira paixão esta semana. E, juntando as duas cartas, aquilo que nós temos é: estão avisados. Portanto, relativamente a um confronto ou uma situação com uma figura de autoridade, vocês não vão conseguir 100% daquilo que desejam, mas irão conseguir ter uma vitória parcial. Vejam pela positiva. E os anjos dizem ainda: sejam criativos, vejam qual é a vossa verdadeira paixão e sigam essa paixão, nem que seja como um hobby. E passamos agora para Aquário. Aquário, vocês esta semana têm aqui umas cartas bastante interessantes. Nós temos a nível de tarot para vocês o 2 de Pentáculos. E o que é que nós podemos ver aqui no nosso 2 de Pentáculos? Nós podemos ver aqui este rapaz, e eu digo rapaz porque ele parece ser um pouco mais jovem, e este rapaz, pelo chapéu que tem na cabeça, pelas penas, pelo manto, pela joia que ele aqui tem, e depois por esta figura absolutamente maravilhosa dos 2 pentáculos que ele tem aqui à frente e que estão numa posição extremamente interessante, mas isso é para quem faz cursos de tarot, é lá que se explica o que é que este tipo de imagem significa. Nós, ao vermos tudo isto, conseguimos entender o quê? Conseguimos entender que existe aqui algum sentimento de responsabilidade. E o que é que nós vemos a acontecer por trás dele? Por trás dele nós temos um mar agitado, temos aqui um barco que parece ir assim um pouquinho torto e temos até aqui 3 gaivotas a voar. E a cara dele não é uma cara feliz, mas ao mesmo tempo também não é infeliz, é como se fosse alguém preocupado, alguém que passou por algo complicado. Portanto, Aquário, o que é que significa então para vocês o maravilhoso 2 de Pentáculos? E vamos aqui aproximar a imagem para que vocês a possam ver bem, porque todo o tarot se entende quando se entende a imagem. E, portanto, esta carta, aquarianos, o que vos está a dizer é o quê? É que vocês vão conseguir atingir a harmonia no meio de todas as mudanças que estão a acontecer. Portanto, eu não sei o que é que está a acontecer com todos vocês, aquarianos, mas esta carta está a dizer que, independentemente daquilo que está a acontecer, ou seja, independentemente daquilo que está a mudar nas vossas vidas, vocês vão conseguir atingir a harmonia. Isto pode significar, por exemplo, a perda de um emprego, pode significar a mudança de uma empresa para outra, pode significar uma mudança de casa, pode significar, por exemplo, uma mudança a nível do vosso relacionamento amoroso. Isto pode significar uma mudança com amigos, ou seja, imaginem, qualquer situação nas vossas vidas, aquários, que esteja a mudar, esta mensagem aqui é: vão conseguir atingir harmonia no meio da mudança. Portanto, não fiquem demasiado preocupados com esta questão da mudança, porque vão conseguir atingir a harmonia, mesmo que neste momento não o estejam a ver. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana, vocês têm a carta das lendas.
Esta carta é uma carta extremamente bonita porque vemos esta senhora aqui muito sonhadora, depois vemos aqui este duende barra gnomo que também tem umas asas, vemos aqui este bicho que nós não sabemos muito bem o que é. Mas o que é que esta carta diz? Esta carta fala de lendas, especificamente pessoas que vos inspiram. Portanto, Aquários, a mensagem dos anjos desta semana para vocês é: lembrem-se das pessoas que vos inspiram. As pessoas que vos inspiraram para que vocês chegassem aonde estão hoje. Às vezes é a nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó, o nosso avô. Outras vezes foi um professor que nós tivemos na escola numa determinada disciplina. Outras vezes foi um músico que foi muito importante para nós. Outras vezes é um escritor, é um autor, é o pintor. Mas todos nós tivemos pelo menos uma pessoa, alguém que nos inspirou e que para nós é quase uma lenda. E que se não fosse essa pessoa, nós provavelmente não seríamos aquilo que somos neste momento. Portanto, esta carta diz que esta semana, e considerando que vocês estão a passar aqui por uma mudança, e é uma mudança que claramente não está a ser fácil, porque a mensagem para vocês é: não tenham medo desta mudança, porque esta mudança vai-vos trazer harmonia. Estas cartas aqui, a carta dos anjos, diz-vos, se calhar para conseguirem aguentar melhor esta mudança e atingir a harmonia, lembrem-se de quem vos inspirou. Lembrem-se de quem fez com que vocês fossem quem são hoje em dia, quem são neste momento. E isso é tão bonito e tão importante. Porque é que vocês seguiram pelo caminho que seguiram? Quem é que vos inspira? Quem é que vos inspirou? E se vocês por acaso estão inspirados por alguém e ainda não seguiram esse caminho, do que é que vocês estão à espera? Já sabem que a mudança vai trazer harmonia. Portanto, se vocês têm uma lenda ou se vocês têm alguém que vos inspira verdadeiramente e esse alguém vos dá vontade de mudar a vossa vida, por que é que não hão de mudar se sabem que vão atingir a harmonia? Portanto, meus queridos aquarianos, a semana é positiva. Vocês podem estar a passar por algo difícil, vocês podem estar a passar por mudanças difíceis na vossa vida, mas vocês sabem que vão atingir a harmonia. Também sabem que se estão a inspirar ou inspiraram em alguém importante para vocês. E se vocês estão inspirados por alguém e ainda não mudaram, por que não? O que estas cartas dizem esta semana é: se alguém vos está a inspirar para serem algo diferente, se alguém vos está a inspirar para mudar, não tenham medo da mudança, porque a mudança vai trazer harmonia à vossa vida. E por último temos Peixes. Peixes, vocês vão terminar com o último arcano grande desta semana, um dos últimos arcanos. Vocês têm que arcano? Vocês têm o Louco como arcano maior esta semana. A carta do Louco, que é uma carta que eu já expliquei, eu penso que nas últimas 2 semanas. O Louco nunca tinha aparecido e desde que apareceu a primeira vez tem andado a aparecer repetidamente. Mas o que é que nós podemos ver aqui na carta do Louco? Nós podemos ver aqui alguém que nos parece ser um jovem com um olhar meio sonhador, que tem aqui uma grinalda e ao mesmo tempo uma pena na cabeça, que leva aqui uma trouxinha atrás dele, que vai a olhar quase como se estivesse despreocupado, pensativo, sonhador, leva aqui na mão uma rosa branca e mesmo a roupa dele também tem aqui um predomínio de branco, apesar de haver preto e vermelho. E depois vem aqui acompanhado também deste cãozinho branco que parece que está a tentar olhar para ele ou chamar-lhe a atenção ou acompanhá-lo até na viagem que ele está a fazer. Portanto, Peixes, vamos ver o que é que significa para vocês esta semana terem a carta do Louco aqui na vossa leitura. Portanto, aproximando a carta do Louco, isto significa o quê? Isto significa que esta semana vocês poderão estar extremamente entusiasmados com uma determinada ideia, mas, no entanto, não vão estar com muita atenção aos detalhes.
Ou seja, vocês poderão até esta semana ter uma atitude um pouco mais imatura, um pouco mais despreocupada, mas no entanto vão fazê-lo com o vosso coração puro. E é por isso que temos aqui a rosa branca a representar o coração puro. Portanto, peixes, esta semana já sabem, vocês vão estar extremamente entusiasmados com qualquer coisa. Isto pode ser a nível profissional, pode ser a nível amoroso, familiar, financeiro, a nível de amigos, mas vocês vão estar extremamente entusiasmados, mas não vão estar a pensar nos pormenores, nos detalhes. E, portanto, esta carta pede o quê? Pede que vocês deem um pouquinho mais de atenção, então, a esses detalhes ou a esses pormenores, porque vocês vão ter tendência para andarem despreocupados e não estarem a analisar bem aquilo que estão a fazer. Por exemplo, a nível profissional, podem estar extremamente entusiasmados com uma mudança que vocês vão fazer a nível profissional, mas se calhar não estão a ter noção de todos os detalhes que essa mudança implica. Ou a nível amoroso, vocês podem estar aqui todos entusiasmados com uma nova relação que vos aparece, mas podem não estar atentos a alguns detalhes importantes. Ou até, por exemplo, vocês podem estar a tomar uma decisão neste momento, como irem viver juntos ou irem casar, e não estão a tomar atenção aos detalhes e a pequenos pormenores que são extremamente importantes. Também pode ser isso que esta carta nos diz. Seja como for e seja qual for a situação, peixes, aquilo que o louco tem para vos dizer é: vocês têm que ter atenção, porque vão estar tão entusiasmados com uma determinada situação, que vão descurar completamente os detalhes e terem atenção aos pormenores daquilo que se vai passar. E vocês não o devem fazer. Outra coisa, poderão estar tão entusiasmados que poderá haver aqui tendência para terem uma atitude mais jovial, até um pouco mais imatura e mais despreocupada, ou seja, não vão estar a prestar grande atenção àquilo que estão a fazer. Portanto, a carta do louco o que é que diz? Diz que não há problema nenhum em estarem entusiasmados, não há problema nenhum em estarem mais joviais e mais imaturos e mais despreocupados, mas diz que, por favor, tenham um bocadinho mais de atenção a alguns detalhes, que é para não entrarem nas coisas de cabeça sem terem 100% a noção daquilo que estão a fazer. Depois, meus queridos peixes, a nível de mensagem dos anjos para esta semana, vocês têm a resiliência. E a resiliência é uma das características mais importantes que um ser humano pode ter, e é isso que faz com que hajam histórias maravilhosas de sobrevivência. E aliás, se repararmos nesta carta, esta carta é absolutamente fenomenal a nível de imagem. Mas a resiliência tem exatamente a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de conseguirem subir acima das dificuldades e conseguirem passar por cima dos problemas que vos preocupam e os problemas que vos fazem mal, que vos prejudicam. Portanto, a resiliência é aquela capacidade de: eu tentei fazer, não correu bem, eu vou tentar outra vez. Não correu bem, eu vou tentar outra vez. Não correu bem, mas eu vou tentar outra vez. Portanto, a resiliência é aquela capacidade de podermos cair uma série de vezes, podermos errar uma série de vezes, mas nunca desistirmos, nunca deixarmos de lutar. Portanto, a mensagem para peixes esta semana, juntando as duas coisas, é: não há nada de errado em vocês estarem entusiasmados com uma determinada situação. Portanto, já sabem, peixinhos, vai haver muito entusiasmo da vossa parte por uma determinada situação, vai haver aqui também uma despreocupação da vossa parte e até uma atitude um pouco mais jovial ou imatura, mas vocês de facto deveriam tentar ter um pouquinho mais de atenção aos detalhes esta semana. No entanto, o que é que esta carta nos diz? Mesmo que alguma coisa corra mal, não faz mal. Porquê? Porque vocês esta semana estão resilientes. Ou seja, mesmo que vocês vão cheios de entusiasmo e algo corra mal, vocês vão ter a capacidade necessária para passar por cima daquilo que correu mal
e tentar outra vez voltar a ir à luta. Portanto, peixes, mensagem desta semana. Já sabem, vão andar mais despreocupados, vão andar mais entusiasmados, vão andar até mais joviais, não vão estar a dar muita atenção aos pormenores e aos detalhes, embora devessem fazê-lo, mas se algo correr mal, não há problema. Porquê? Porque vocês esta semana estão mais resilientes, o que significa que vão conseguir ultrapassar as vossas tribulações. E pronto, por hoje esta era a mensagem que eu tinha para vos dar relativamente às mensagens do tarô e às mensagens dos anjos para esta semana, para todos os signos do zodíaco. Relativamente aos baralhos utilizados, para tarô foi utilizado o baralho de Morgan Greer, novamente, como nós usamos todas as semanas, e como mensagem dos anjos foi utilizado este oráculo chamado Mystical Wisdom. Eu já utilizei vários baralhos, não desta autora, mas desta ilustradora, porque eu acho que ela faz umas ilustrações fantásticas e, portanto, acho que fazemos uma leitura muito rica quando utilizamos os baralhos dela. E pronto, por hoje era isto que eu tinha para vos mostrar, eram estas mensagens que eu tinha para vos passar. Agradeço que vocês continuem a dar ideias para novos vídeos, o que é que vocês querem que seja tratado aqui no canal, do que é que vocês querem que eu fale. De resto, para entrar em contacto comigo, eu estou disponível todos os dias no site da wengo.pt, onde me encontra a dar consultas de tarô. Se quiserem ter uma consulta privada, também o poderão fazer, como, por exemplo, podem fazer um comentário aqui mesmo no canal do YouTube do Poder do Cosmos, ou podem entrar em contacto comigo através da página do Facebook do Poder do Cosmos, através do grupo Poder do Cosmos também no Facebook, através do grupo Poder do Cosmos O Despertar também no Facebook. Podem fazê-lo através de e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. E sim, eu sei que ainda não respondi a todas as pessoas que me escreveram, mas eu vou fazendo, acreditem. E também podem fazê-lo através de SMS ou WhatsApp para o número de telemóvel que vai passar aqui em baixo. Não é que eu nunca atenda o telefone, mas regra geral, ou estou a dar consultas ou estou a gravar e, portanto, torna-se mais difícil atender o telefone e é mais fácil responder a mensagens e é muito mais rápido para vocês também se assim o fizerem. Portanto, por hoje era esta a mensagem que eu tinha para vos dar e vou, como sempre, agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir em estreia. Portanto, um beijinho muito grande para a Anabela Moraes, para a Beatriz Oliveira, para a Liz Fragoso, também para a Amanda, para o Gabriel, para a Violet, que já não aparece há algum tempo, para a Genilda, para a Elba, para a Adriane, para a Isabel, para a Cristina, para a Elizabeth, para o Franzati, que de vez em quando aparece e outras vezes não, e todos aqueles que eu sei que são uma presença constante, como por exemplo a Giza, que mesmo que não esteja presente no chat, há de aparecer depois para ver o vídeo mais tarde, e vocês sabem que eu falo com vocês em todas as estreias, tenho noção de quem vocês são. Portanto, meus queridos, por hoje é tudo. Desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.